Oi, aqui é a segunda parte de nossa entrevista com o analista política brasileiro, Oria Francelli. Ele vai falar do papel da Ucrânia na política brasileira. E o que eu achei mais interessante, o que é que dá a ele esperança por Ucrânia. Eh, não esquece de curtir e comentar e assinar o programa, seu apoio a esse projeto. É realmente importante. Obrigado. Como isso, a relação do Brasil com Rússia e a guerra, qual, como, é, como é o papel disso na política brasileira? Como isso é visto? Por se tratar de um país altamente polarizado, então nós temos um Uhum, governo de esquerda no poder contra o principal movimento político interno hoje, que é a extrema-direita bolsonarista. É, todos esses temas externos, eles acabam sendo politizados aqui dentro também. Então, em relação à Rússia e à Ucrânia, eu vejo que se por um lado a Rússia, com toda aquela sua propaganda, aquela sua máquina de propaganda, ela consegue dialogar com os dois extremos aqui. Consegue conversar com a esquerda brasileira com base nesse sentimento anti-ocidental, anti-americano, né, anti-imperialista, entre aspas, e do outro lado ela consegue falar com uma direita bolsonarista também. Isso porque o Bolsonaro, ele também já teve as suas desavenças com o Vladimir Zelensky, o Bolsonaro e os seguidores do Bolsonaro, ao enxergarem também a maneira como o governo do Trump legitima os russos e muitas vezes acaba atacando os ucranianos, como observado naquela cena do Salão Oval, que o J.D. Vance, uhum. vice-presidente dos Estados Unidos, e o Donald Trump humilharam o Volodymyr Zelensky, isso tudo serviu para mostrar aqui para a direita brasileira que talvez a posição do governo norte-americano estivesse correta também. Então, as pessoas que eu hoje, aqui no Brasil, enxergo como tendo um posicionamento correto, e quando eu digo correto, não quero dizer apenas pró-Ucrânia, mas pró-democracia, pró-direito internacional, pró-instituições internacionais e pró-multilateralismo, são pessoas que muitas vezes acabam não simpatizando com nenhum lado e nem o outro aqui no Brasil. Uhum. Vejo que são muito vulneráveis ainda a narrativas que acabam sendo difundidas pela máquina de propaganda russa que está ainda muito presente na imprensa brasileira. O número de veículos que aqui no Brasil replicam manchetes e outras notícias de agências russas, como TASS, Sputnik, é assustador. Existem dados, estudos feitos sobre isso que mostra que é muito mais presente do que as pessoas imaginam. O próximo ano vai ter uma eleição presidencial no Brasil. É, você acha que a Ucrânia vai ter vai fazer parte do discurso e como? A gente não sabe quem vai disputar contra o Lula até agora, mas que você acha que poderia ser o papel da guerra nas eleições? Eu gostaria que tivesse um papel relevante, porque até deixando de lado o analista e falando como cidadão, como uma pessoa que vota, eu gostaria de ter um candidato que me representasse e que representasse todos esses ideais que a gente mencionou até agora, de democracia verdadeira, não seletiva, de uma democracia que respeite todas aquelas convenções internacionais e esse sistema que foi construído pós-segunda guerra, que tem como pilares valores, queria votar em uma pessoa que de fato defendesse isso, e isso significa automaticamente que condenassem ditaduras e países invasores. Mas até o momento eu vejo que esse, infelizmente, não vai ser um assunto que vai ser decisivo. Pode, em alguns momentos, aparecer em debates que vão Uhum. ser realizados, né, debates presidenciais, mas acho que não vai ser determinante. Poderia ser, mas do jeito que está hoje, acredito que não.
É, porque vai ter os dois extremos, dizemos. Os dois lados que têm uma tendência de favorecer os narrativos russos. Um, Você estava falando de você, como pessoa, como cidadão. Qual é a sua conexão com a Ucrânia? A gente A encontrou minha aqui, primeiro, tem que dizer isso. A gente encontrou no Crimea Global South, acho que é o nome da conferência. Mas, assim, qual é a sua conexão com a Ucrânia? Bom, tem primeiro uma relação de profissional. Então, enquanto profissional de relações internacionais, eu vejo que tudo aquilo que aconteceu em fevereiro de 2022 mudou o mundo inteiro, mudou todas as regras, mudou tudo que eu até então havia estudado. Então, isso já me chamou a atenção logo de cara. Comecei a olhar para isso de maneira mais próxima. E segundo ponto, eu acho que tem a ver com valores. Eu acabo me considerando um analista um pouco atípico, porque muitas vezes eu não levo em conta apenas os fatos, os acontecimentos e as declarações no momento de fazer análise. E eu coloco, e não tenho nenhum problema em esconder isso, mas eu coloco nas análises alguns pesos de alguns valores que são importantes para mim, valores que eu considero que são fundamentais e que se outros analistas também passarem a colocar como determinantes na hora de emitirem suas opiniões, eu acho que vão ajudar a moldar a opinião do público que consome essas notícias, que consome essas análises. Então, eu acho que é bastante importante. São valores de direitos humanos, são valores de regras, são valores como autodeterminação dos povos, das pessoas poderem decidir que elas são seu próprio país. Então, eu acho que isso tudo acaba me chamando atenção, me identifico com tudo isso e, acima de tudo, eu respeito essa resistência que muita gente, inclusive a própria Rússia, achou que não fosse durar mais de poucos dias, acharam que em 3, 4 dias iam chegar até a capital ucraniana, que iriam tomar conta de tudo, e a gente observa que não, que já são mais de 3 anos de invasão, os ucranianos continuam a resistir. Então acho que é uma força exemplar e que deveria servir como um alerta para os outros países do mundo que passem a agir como os ucranianos também e condenar tudo aquilo que tem que ser condenado. O que você aprendeu visitando o país? Sim, sendo aqui, estando aqui, o que você aprendeu da Ucrânia ou como isso mudou seu ponto de vista? Algo que eu já imaginava, mas quando eu fui até a Ucrânia e que eu vi isso com meus próprios olhos, foi que chamou bastante atenção foi a adaptabilidade das pessoas, que é como os ucranianos conseguiram, no meio disso tudo, manter, entre aspas, a certa normalidade no dia a dia. Então, as coisas estão acontecendo, as lojas estão abertas, as pessoas estão vivendo a vida delas e de repente tudo é interrompido porque as sirenes, os alarmes começam a tocar, então as pessoas têm que deixar tudo que estavam fazendo e ir para um shelter, para um abrigo antibombas, para buscar abrigo, ficam lá durante certo tempo e depois voltam à vida normal. Eu acho que essa resistência misturada com a maneira como as pessoas conseguem se adaptar me chamou bastante atenção. E também outra coisa foi que agora, cada vez que há algum tipo de ataque, eu já acompanhava isso antes, mas eu tenho vínculos pessoais agora com algumas pessoas. Então, se uma bomba ou um míssil, um drone atinge determinada região de Kiev, eu quero saber também se aquelas pessoas que eu conheci estão bem, se elas Uhum. não foram atingidas, ou se ucranianos que eu conheço, eles não vão ser convocados e vão ter que ir para frente de batalha, para a linha de frente. Então, são preocupações agora que eu tenho. Óbvio que os ucranianos têm ainda preocupações muito maiores do que as minhas, mas que eu consigo fazer um exercício de empatia e conseguir, na minha proporção muito menor,
entender um pouco dessa angústia que as pessoas daí devem passar também, né? De saber, será que meu irmão vai ser convocado? Será que meu pai, meu sobrinho? Então a gente consegue sentir um pouquinho o que as pessoas sentem. Hoje de noite, a inteligência ucraniana está dizendo que a Rússia provavelmente vai ser um teste de um das suas mísseis intercontinentais. Como que fala em português? Intercontinentais? Intercontinental. Sim, Isso. intercontinentais. Então, eu tô Quando eu assim, estava assim, fala. quando eu estava na Ucrânia, foi a primeira vez que a Rússia usou o Oreshnik. Ah, sim. Usou. Então havia sido algo inédito até então. Eu lembro que todo mundo falava sobre isso. E o fato da inteligência ucraniana falar sobre isso agora deixa algo bem claro, né? Que o Vladimir Putin ele pode até falar com o Donald Trump no telefone, mas mostra como tudo isso acaba sendo algo performático, teatral. Porque se por um lado ele está falando com o Trump, dizendo que quer negociar, que quer colocar um fim a essa invasão, por outro lado, ele está lá, ó, testando mísseis que até então não haviam sido testados. E o Putin verdadeiro, o Putin real é esse. É o que testa mísseis, é o que não tem nenhum respeito à vida das pessoas, é o que não faz distinção entre alvos militares e civis, e não aquele que está se fingindo de diplomático com o Donald Trump. É, bom, agora a gente está num momento muito inseguro, porque a gente realmente não sabe o que vai acontecer, se, se vai continuar as negociações ou peligro é que Trump poderia deixar as negociações e, ao mesmo tempo, deixar a Ucrânia. Assim, parar ou assistência militar. Mas em todo esse contexto, o que é que te dá esperança? Qual você acha que seria assim, uma. Sim, é assim, eu vou simplesmente fazer a pergunta assim: o que é que te dá esperança? Ah, primeiro, dois pontos, eu acho. Primeiro deles é a própria resistência do país, que conseguiu, inclusive, desenvolver a própria indústria, é, algo que foi feito em tempo recorde. Então, é realmente impressionante o que a Ucrânia fez, produzindo os próprios drones, Uhum. a maneira como o país agiu contra a marinha russa também, com aqueles drones marítimos, mostra que, que estratégias criativas podem muitas vezes ter um efeito que consegue suprir uma carência militar, então esse é importante. E o segundo ponto é o papel que a Europa vai ter que ter a partir de então. Eu entendo que a Europa ela não consegue de um dia para o outro substituir todo tipo de ausência norte-americana. Acho que falta a gente se perguntar o que significa, na prática, um abandono dos Estados Unidos no meio disso tudo. Então, os Estados Unidos simplesmente eles vão deixar de tentar atuar como mediador, ou eles vão também se afastar de vez da Ucrânia e vão parar de compartilhar inteligência e parar de vender armamentos. Eles vão parar também de permitir com que países europeus comprem armamentos norte-americanos para enviar para a Ucrânia, vão permitir que pelo menos sistemas de defesa aéreo sejam vendidos para a Ucrânia. Então, tem muitas perguntas ao redor do que o que significaria um afastamento dos Estados Unidos. É um afastamento como mediador? É um afastamento como vendedor de armamentos? Ou é um afastamento como país como apoiador da Ucrânia? Não temos uma resposta para isso. Independente de qualquer coisa, o papel europeu vai ser crucial para a resistência ucraniana. Pode ser algo que um papel que não consiga ser cumprido ali do dia para a noite, um apoio que não consiga suprir o apoio norte-americano do dia para a noite. Pode, mas a Europa ela vai ter que começar desde já a conscientizar a própria população de que o continente como um todo, que a segurança ucraniana significa a segurança europeia e que, como um todo, eles vão ter que investir mais em segurança
e vão ter que apoiar mais a Ucrânia, seja da maneira que for, seja sacrificando a própria energia barata que vem da Rússia, porque vão precisar de alguma maneira estrangular a economia de guerra. Eu acho que o pior caso que você citou agora, de os Estados Unidos assim, abandonar de vender armas de compartilhamento de inteligência é crucial, é muito importante na prática. Acho que isso é difícil para mim imaginar isso acontecer depois do acordo mineral, de toda aquela pressão, de toda aquele processo dramático depois de tudo isso conseguir o acordo. E se tem que significar alguma coisa, não? O problema é que, em relação ao Donald Trump, a gente não pode dar nada como garantido. Sim, e Ele já agora mostrou. não tem garantias específicas. É muito vago. Exato. Aham. E ele já mostrou a sua própria imprevisibilidade. Quando ele, por exemplo, suspende o compartilhamento de inteligências com a Ucrânia, depois daquelas cenas do Salão Oval. Era algo que até então era inimaginável. Ninguém imaginou que aquilo poderia acontecer, e é algo que, quando é feito, acaba tendo um efeito imediato no campo de batalha. Então, tratando-se de Donald Trump, se ele achar que em algum outro lugar, em algum momento, vai ter outro tipo de acordo que seja ainda mais benéfico para ele, olha como ele trata os próprios aliados. Uhum. Quando ele ameaça, por exemplo, que quando ele disse que incentivaria a Rússia a atacar aqueles países da OTAN que não investissem um mínimo de 2% em segurança, né? 2% do PIB em segurança. Então, eu vejo que se ele trata assim os próprios aliados, a gente pode esperar qualquer coisa. Uhum. Bom, então vamos ficar esperando. Tem alguma coisa mais que você queria dizer ou um assunto que a gente não tocou que você queria abordar? Contem comigo para as próximas conversas, Uhum. para ajudar como eu puder com as análises, e fico à disposição. Um prazer. Igual, e obrigado por seu tempo. Obrigado.